Olá, queridos alunos! Nós vamos iniciar hoje um novo bloco de 10 receitinhas que eu gostaria de explicar para vocês como faremos. Estas receitas elas fazem parte de um assunto que eu ainda não abordei no meu livro 3-4 Comida no Prato, mas pretendo fazê-lo brevemente. Nós vamos ter 10 receitinhas entre doces e salgados de receitas sem glúten e sem lactose. Por quê? Porque existem algumas crianças que são intolerantes a esses itens, tanto ao glúten quanto à lactose. Ao longo das 10 receitinhas, eu explicarei caso a caso para vocês, tá bem? E outra, não é porque uma criança tem intolerância ao glúten ou à lactose que ela precisa se privar das gostosuras doces e salgadas, não é? E vocês que não têm intolerância a glúten e a lactose também poderão fazê-las e comê-las, porque serão gostosuras, tá? Mas por um motivo principal, de vocês serem solidários ao amiguinho que não pode comer o glúten que é contido na farinha de trigo e a lactose contida no leite, certo? Porque aquele dia que o seu amigo for para sua casa, você vai poder oferecer a ele um pão bem gostoso, sem glúten, e um bolo muito bom, sem lactose e sem glúten, feito com muito carinho por você para o seu amigo. Vamos aprender? Olá, queridos alunos! Nós vamos hoje iniciar este novo bloco de receitas sem glúten e sem lactose, uma vez que nós já aprendemos a fazer aquele mix de farinhas sem glúten, tá? Então eu escolhi hoje para a nossa aula de número 42 essa receitinha de pão de batata, porque vocês vão poder comer este pãozinho no café da manhã, acompanhando o almoço, como vocês quiserem. Depois eu vou mostrá-lo direitinho. São esses daqui. Ó, tem bastante coisa aqui, mas é tudo muito simples. Eu só separei tudo para que vocês aprendam corretamente. E para que vocês aprendam melhor ainda, eu separei a receita, que vai bastante coisa, eu separei em 3 etapas. Olha a primeira etapa. A primeira etapa seria esta: 1 colher de sopa de açúcar demerara, que é aquele açúcar que é meio amarelinho. Coloca aqui, ó. Coloca açúcar demerara. 1 colher de sobremesa de fermento biológico. Fermento biológico é aquele de fazer pão. Jogo aqui dentro do açúcar. E 100 ml de água morna. Esta é a primeira etapa da receita, tá? Vamos aprender em etapas que vai ficar mais fácil para vocês. Esses 100 ml de água morna, eu misturo bem. Posso cobri-lo com um filme plástico, ou simplesmente com um paninho e deixá-lo num lugar mais quente para que o fermento possa criar a sua força, tá? Esta é a primeira parte da receita. A segunda parte da receita, vou misturar
aqui nesta, o restante. 1 xícara de chá de batata cozida e espremida. A batata eu já cozinhei, eu espremi com o garfo mesmo, essa batata, eu espremi com o garfo, vou colocá-la aqui, ó. Uma colher de chá de sal, a colher de chá de sal está aqui, já coloco. 4 colheres de sopa de azeite ou óleo também está aqui, já coloco também, já coloco. 1 colher de sobremesa de vinagre de maçã. É muito pouca quantidade, mas faz uma diferença. Se vocês não tiverem vinagre de maçã, pode colocar um outro vinagre, desde que ele não seja daqueles muito fortes. Por exemplo, muito forte é o vinagre de vinho. Então, vocês colocam um vinagre de álcool ou um vinagre de maçã, que falando nisso eu esqueci. Um vinagre de maçã, apenas 1 colher de sobremesa. Falando de colheres medidas, hoje, na receitinha de hoje, nós iremos usar as 3 colheres. A de sopa, a de sobremesa e a de chá. Então, a de vinagre é 1 colher de sobremesa. 1 colher de sobremesa de vinagre. De maçã, porque é mais delicado, tá? Por isso que eu coloquei de maçã. E 3 ovos que estão aqui, já expliquei para vocês nos blocos anteriores que nunca eu posso quebrar o ovo direto na receita, porque se um dos ovos não estiver muito bom, eu tenho sempre que ir quebrando 1 a 1. Mesmo para colocar nesta panelinha, eu fui quebrando 1 a 1 na xícara, joga, quebrando 2 na xícara e joga. Então aqui, os 3 ovos. Isto aqui, eu misturo muito bem. Vocês poderão misturar, deixa eu ver onde que eu coloquei o meu fouet. Vocês poderão misturar com o fouet, vocês já sabem o que é fouet, né? Então, bate bem, mistura bem. A minha batata, como ela estava na geladeira, então ela está um pouquinho fria, mas não tem problema nenhum. Ó, misturei bem. Aí, agora, para nossa aula, não vai dar tempo de vocês verem o fermento agindo muito mais forte. Mas já está agindo. Olha, queridos, que eu vou mostrar para vocês. Ó, ele já está com bolinhas. Ele já começou a borbulhar. Por quê? Porque o fermento está agindo. Então, daí eu já venho aqui e já misturo a primeira parte com a segunda, tá? Isso, ó. A primeira parte com a segunda parte. E agora, lembram da aula passada que eu ensinei aquele mix de farinha? O mix de farinha está aqui. E nesta receita, especialmente, eu vou usar 2 xícaras. Eu esqueci, 2 xícaras e meia. Eu esqueci de escrever o meia, mas no final do vídeo eu deixo anotadinho tudo lá para vocês. Então, esta foi a primeira parte.
esta foi a segunda parte, e esta foi a terceira parte. Esta terceira parte é a parte que eu vou medir, o mix de farinha. Então, vamos lá. 2 xícaras, ó, quando eu vou medir uma xícara, eu não vou bater o produto lá, eu simplesmente vou cortar até a borda, ó, uma xícara, 2 xícaras e mais meia, que eu havia esquecido de escrever o meia, mas eu vou colocar a receita direitinho no final do vídeo. Ó, mais meia. Então, é esse tanto do mix de farinha. De farinhas sem glúten. Aí, vou mexendo delicadamente até incorporar todo o líquido e a parte seca juntos. Aí, vou mexendo. Uma coisa diferente de tudo que nós já fizemos até hoje, das receitinhas contidas no meu livro, lembram que eu dava para vocês uma regrinha? Sempre que utilizarmos o fermento biológico, que é aquele fermento que se faz pão, se deixa crescer 2 vezes. Agora, no bloco de receitinhas sem glúten, esquece aquela regra. Agora vai crescer uma vez só. Tá bem, queridos? Então, notem bem isso aqui, ó. Mexo bem. Vai crescer uma vez só. E tem outra coisa muito interessante nesta receita. Na primeira parte e na segunda parte, vocês estão vendo que aqui tem fermento e aqui tem fermento? É o necessário para que o nosso pãozinho fique numa textura melhor. Tá? Então agora, depois que eu mexi bem, bati bem, ó, tem que bater bem, não precisa de batedeira, não, pode ser feito aqui na mão mesmo, só que tem que bater bem. Se vocês acharem dificuldade de bater com o fouet, porque a massa está ficando muito grossa, pode pegar uma espátula ou uma simples colher. Mexer bem, até incorporar tudo. Ó, olha que massa bonita que está ficando. Quando a massa estiver prontinha e nesta textura, olha, ela demora para cair da colher, ó, entendeu? A massa fica nesta textura, eu venho com uma colher de chá, de fermento em pó. Está aqui o nosso fermento em pó. Eu coloco, deixa eu tirar daqui. Eu coloco o fermento em pó, mexo bem. Mexo bem e eu já posso colocar nos potinhos. Olha, aqui eu coloquei nesses potinhos de brioche, tá? Ó, é um pãozinho. Eu vou mostrar uma que eu fiz anteriormente, que eu já estou utilizando como torradinhas. Ó, estes outros que eu já fiz há 3 dias atrás, eu coloquei grãozinhos de
grãozinhos de gergelim, tanto o branquinho quanto o pretinho. Depois, quando o pãozinho já tiver 1 dia, 2 dias, eu faço torradas e como no café da manhã. Depois que eu já comi as torradas e sobraram, eu posso fazer farinha de pão para que eu possa empanar uma coxinha, empanar um peito de frango. Lembram que eu já ensinei o franguinho à milanesa? Eu posso fazer tudo à milanesa sem glúten, como eu disse na apresentação, para que o dia que aquele amiguinho de vocês, aquele que não pode comer um simples pãozinho feito com farinha de trigo, ele possa comer tranquilamente tudo o que você fizer na sua casa sem glúten. Tá bem, queridos? E agora, continuando, eu já deixei untada as minhas forminhas. De que maneira? Com óleo e farinha de arroz. Não é para usar o mix de farinha, não. É para untar a forminha com farinha de arroz, tá bem? Então, eu já peguei os potinhos e agora eu vou colocá-los dentro de cada forminha. E quero dizer uma coisa para vocês. Para o acabamento, vocês poderão pincelar com ovo, como eu fiz aqui, para ele ficar mais douradinho. Vocês poderão colocar grãozinhos de gergelim, se gostarem. Poderão colocar grãozinhos de girassol, se gostarem, com grãos. Ou simplesmente nada, só ajeitando o pãozinho, molha um pouquinho os dedos e ajeita o pãozinho só para ele ficar liso. Eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando. Agora que eu já coloquei nas forminhas, olha o que eu vou fazer. Molhar 2 dedinhos e ajeitando ele assim, olha. Ele vai ficar lisinho, bonitinho. Olha. Estão vendo? Então eu vou, molha o dedinho e ajeita ele na forma. E depois disso, eu já posso colocá-los para crescer. Agora é que eles vão para o crescimento. E é uma vez só. Não é para crescer 2 vezes, como quando utilizamos farinha de trigo. Tá bem, queridos? Entenderam a regrinha que mudou? Entenderam? Agora que estão todos lisinhos, o que eu faço? Posso cobrir com um saquinho plástico, deixei um saquinho plástico aqui, que eu vou abri-lo, mas posso colocar dentro também, não tem problema, tá? Coloco o saquinho plástico aqui e um guardanapo sobre ele. E coloco num lugar mais quente, ou seja, dentro do forno desligado, em cima do fogão, tá? Num lugarzinho quente. Então, eu vou deixar aqui o meu para crescer. E vamos apreciar o produto
final. Ó, dá para fazer um lanchinho, dá para... Deixa eu pegar uma faca. Dá para nós fazermos um lanchinho, cortando os pãezinhos ao meio. Olhem dentro como ele ficou bem crescidinho, ficou cheio de bolhas e ficou macio. E a batata ajuda a ficar mais macio ainda. Então eu vou fazer um lanchinho, e quando ele ficar de 2 dias assim, eu faço torradinhas. Gostaram da aula? Então agora, para finalizá-la, vamos contar uma outra curiosidade do mundo. A segunda curiosidade do mundo que eu vou dizer para vocês é sobre a Holanda. Na Holanda, estima-se que o número de bicicletas ultrapasse 3 vezes o número de veículos, ou seja, todo mundo anda de bicicleta na Holanda. Gostaram da curiosidade? Até a próxima aula, queridos!